paz do Senhor para todos vocês. Mais uma vez eu aqui estou para transmitir mais um pouco da palavra do nosso Deus. E neste momento eu quero ler uma passagem na Bíblia que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo de número 3, a partir do versículo de número 13. Mateus, capítulo de número 3, a partir do versículo de número 13, que diz desta forma: Então veio Jesus da Galileia ter com João junto do Jordão para ser batizado por ele. João opunha-se-lhe, porém, dizendo: Eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o deixou. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriu os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: Este é meu filho amado, em quem me comprazo. Esse trecho da Bíblia, ele revela a Trindade juntas ali no Jordão. Observe bem que Jesus veio até João Batista. João Batista era o precursor de Cristo. Ele veio antes de Jesus para endireitar ou preparar o caminho do Senhor. As mensagens de João Batista eram sempre mensagens de arrependimento. Jesus veio para ser batizado por João Batista. João Batista logo indagou: Eu que preciso ser batizado por ti, como é que tu vens a mim? E Jesus disse: Tem que acontecer isso para que se cumpra em nós toda a justiça. Que quando Jesus foi batizado por João Batista lá no Rio Jordão, ao sair da água, nós lemos aqui revelando que o Espírito de Deus veio como um pomba e pousou sobre Jesus. E o céu se abriu, e uma voz do céu dizia: Eis o meu filho amado, em quem me comprazo. Ou seja, ali estava Pai, Filho e Espírito Santo. A Trindade juntas ali. Então, o que nós queremos trazer nesse momento é um pouco sobre a pessoa do Espírito Santo. Às vezes falamos tanto em Deus, tanto em Jesus, e esquecemos de falar no Espírito Santo. Se você abrir a sua Bíblia, lá no livro de Isaías, capítulo de número 61, o próprio profeta Isaías, ele já profetizava acerca de Jesus. Veja só o que é que diz no capítulo 61 de Isaías, uma profecia messiânica, há 743 a 47 anos antes de Cristo. Olha só aqui o que é que diz Isaías capítulo 61, uma profecia direcionada ao próprio Senhor Jesus. O que é que diz aqui? Olha só: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração e a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, e a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, e a consolar todos os tristes. Então Isaías já profetizava acerca do Messias, acerca de Jesus. 730 a 740 anos depois, Jesus agora aparece, agora nascido ali de mulher, nascido de Maria. E agora Jesus ele vai crescendo, e se você vai ver que essa profecia de Isaías 61 se cumpre em Jesus. Vamos lá? Lá para Lucas capítulo de número 4.
Lucas capítulo de número 4. Vamos ver essa profecia se cumprindo aqui em Jesus. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. Como é bom a gente ler a Bíblia, né? A gente lê a Bíblia, está sempre a par da leitura da Bíblia, para que possamos compreender o que a Bíblia está querendo nos dizer, para a pessoa ficar por dentro, né, dos acontecimentos, das profecias sendo cumpridas. A gente a gente tem que estar sempre examinando as Escrituras. Então nós lemos no Isaías 61, olha só como ela se cumpre cabalmente. Então, a profecia de Isaías 61, ela se cumpre aqui em Cristo. Louvado e exaltado é o nome do nosso Deus. Então veja só aqui que quando Jesus estava aqui em Lucas capítulo de número 4, louvado seja o nome do Senhor, essa profecia vai se cumprir aqui na pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Veja só, capítulo 4 de Lucas, a partir do versículo 14. Veja só o que é que diz aqui a palavra de Deus. Então, pela virtude do Espírito Santo, voltou Jesus para a Galiléia, viu? Pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galiléia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. Ele ensinava nas suas sinagogas e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Então, quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para curar os quebrantados de coração, para pregar liberdade aos cativos, conceder a restauração da vista aos cegos, pôr em liberdade aos oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. E fechando o livro, devolveu ao ministro e assentou-se, e os olhos de todos da sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhe: Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Então o próprio Senhor Jesus, ele disse que a escritura agora se cumpriu, ou seja, a passagem de Isaías 61 que nós lemos, se cumpriu em Cristo. Observaram bem que o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, assim disse Jesus. Louvado e exaltado é o nome do nosso Deus. Meus queridos e amados irmãos, é necessário a gente aceitar a Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Você já aceitou a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Se você não tem aceitado ainda, aproveite enquanto é tempo. Porque se há uma coisa que o Senhor Deus quer fazer em cada ser humano, é colocar o Espírito do Senhor, Jeová, sobre a vida do ser humano. Meus queridos irmãos, nós não conseguiremos chegar aos céus sozinhos. Nós precisamos da direção do Espírito Santo. Para que o Espírito do Senhor habite em minha vida e habite em sua vida, nós precisamos tomar uma atitude, ou melhor, fazer uma atitude, tomar uma decisão, que é aceitar Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Ou seja, a partir deste momento, a pessoa confessa a Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, e a gente agora decide a agradar o nosso Deus. Eu quero trazer nesse momento que eu quero trazer para nós, sobre 4 coisas que o Espírito Santo faz em nossa vida. 4 coisas. Primeiramente, a gente tem que tomar uma decisão de aceitar Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida e decidir a agradar o nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então o Espírito Santo, ele é a terceira pessoa da Trindade.
viu? Ele é a pessoa de Deus que atua em nossas vidas. Se você é salvo por Jesus, o Espírito Santo mora dentro de você e ele vai agir em nossa vida poderosamente. Então, 4 coisas que eu quero falar para nós nesse momento aqui, através desta palavra, 4 coisas que o Espírito Santo faz em nossa vida. Primeira coisa que ele faz, ele vai dizer assim: ele convence o homem do pecado. Está lá em João capítulo 16, versículos 7 e 8. O Evangelho de João, capítulo 16, versículos 7 e 8. Vamos ler aqui. Capítulo 16 de João, versículos 7 e 8. Nós vamos ler para que nós possamos estar sempre mostrando o que está escrito na Bíblia. Olha o que é que o Espírito Santo faz na vida de uma pessoa. Capítulo 16, versículos 7 e 8. Porém, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, disse Jesus. Porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, vou-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, a função do Espírito Santo, uma das funções, é convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Jesus falou quando ele vier. Essa palavra ele se trata de uma outra pessoa. Ele, o pronome ele, se trata de uma outra pessoa. Então ele vai dizer: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então a primeira coisa que o Espírito Santo faz na vida do ser humano é convencer do pecado. Louvado seja o nome do nosso Deus. A segunda coisa também que o Espírito Santo faz na vida de uma pessoa, nós vamos ler 2 Coríntios, capítulo de número 1. Segunda carta aos Coríntios, a carta do apóstolo Paulo. Paulo escrevendo aos Coríntios, 2 Coríntios, capítulo de número 1. Nós vamos ler aqui, sempre dentro da Bíblia, para que não possamos falar nada fora da Bíblia. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. 2 Coríntios, capítulo de número 1, versículo 21 e 22. Vamos ver o que o apóstolo Paulo fala do Espírito Santo? Está aqui. Mas o que nos confirma convosco em Cristo e o que nos ungiu é Deus, e o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. Ou seja, todos aqueles que aceitam Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, o Espírito do Senhor convence ele do pecado, da justiça e do juízo, e Deus sela o homem com o Espírito Santo. Louvado e exaltado é o nome do nosso Deus. Então, o que nós sabemos aqui, a primeira coisa que o Espírito Santo faz da vida do homem é convencer do pecado, da justiça e do juízo. E a segunda coisa, o que o Espírito Santo faz, ele faz com que aquela pessoa passe a ser propriedade de Deus pelo selo do Espírito Santo. Então a pessoa passa a ser agora uma propriedade de Deus porque é selado pelo próprio Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. E a terceira coisa que o Espírito Santo faz na vida de um ser humano é ensinar. Ele ensina. João 16, 13. O Evangelho de João, capítulo 16, versículo número 13. Olha o que é que Jesus falou aqui. Olha. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Então, o Espírito do Senhor, ele ensina também. Então, a pessoa é convencida do pecado, da justiça e do juízo. A pessoa passa a ser propriedade de Deus pelo selo do Espírito Santo.
E agora o Espírito Santo se encarrega em ensinar a pessoa a trilhar caminhos retos. Então é isso que o Espírito do Senhor, o Espírito Santo faz na vida do ser humano. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. E a quarta e última coisa, para nós encerrar, também ele produz frutos na nossa vida. E quais são os frutos que o Senhor, que o Senhor Espírito Santo produz em nós? Quais são os frutos? Observe bem que quando eu aceito a Jesus como Senhor e Salvador de minha vida, eu passo a fazer aquilo que agrada a Deus. Vamos ver quais são os frutos que o Espírito produz em nós? Vamos ver lá no livro de Gálatas. Paulo escrevendo aos Gálatas, louvado seja o nome do nosso Deus. Paulo escrevendo aos Gálatas, glória a Deus. Capítulo de número 5. Gálatas, capítulo número 5, a partir do versículo 22. Olha o que é que o Espírito Santo produz em nós. Olha, Gálatas, capítulo 5, a partir do versículo 22. Ele vai dizer: mas o fruto do Espírito é amor. Olha, que o Espírito produz amor em nosso coração. Viu? É amor. Segundo, gozo, alegria que o Senhor produz, que o Espírito Santo produz em nós. Paz, também ele produz esse fruto paz na nossa vida. É o que nós mais queremos neste mundo, o que mais precisamos é a paz, né, no nosso coração. Então ele produz essa paz em nós. Longanimidade, a pessoa ser uma pessoa longânima, uma pessoa que é tardio em irar, uma pessoa que sempre está ali, ó, na longanimidade, é uma pessoa que é cheia do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Benignidade também, pessoa boa, pessoa era má, mas passa a ser uma pessoa boa, porque o Espírito Santo produz isso na vida da pessoa que aceita Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Louvado seja Deus. Bondade, também a pessoa passa a ser a pessoa boa. Fé, produz fé no nosso coração, né? E mansidão e temperança. Então esses são os frutos que o Espírito produz na vida da pessoa. Viu? Vamos repetir de novo quais são os frutos. Olha, amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. São os frutos que o Espírito do Senhor, o Espírito Santo, produz na vida de uma pessoa. Então que esta palavra, meu querido irmão, minha querida irmã, possa te alimentar e que você possa sempre colocar Deus em primeiro lugar na sua vida. Que você sempre possa estar aí na vontade, na dispensação da graça de Deus. E que o Espírito do Senhor venha te convencer do pecado, da justiça e do juízo. Esta é a palavra que Deus tem colocado no meu coração para transmitir a você através deste meu canal. Meu querido irmão, minha querida irmã, eu quero chegar aos 1000 inscritos. Eu preciso da sua ajuda para que eu possa continuar com esse trabalho que é tão difícil, não é fácil, que é pregar a palavra de Deus. Mas que o Espírito do Senhor possa te iluminar e você possa ser abençoado por Deus através dessas mensagens edificantes através do meu canal. Que Deus abençoe todos vocês, meu querido irmão, minha querida irmã, e que você possa ficar aí na dispensação do Espírito Santo. Que Deus abençoe todos vocês em nome do Senhor Jesus.